Você já se imaginou sendo completamente ignorado em uma festa cheia de pessoas importantes? Agora imagina descobrir que você é a pessoa mais poderosa daquele lugar inteiro. Esta é a história mais insana de reviravolta que você vai ouvir hoje, e garanto que vai te deixar de queixo caído. A alta sociedade de Nova York tem a memória de um elefante e a lealdade de uma hiena. E hoje, uma mulher vai descobrir isso na pele. Ela está parada em um salão que praticamente goteja diamantes e ambição desenfreada. É como um fantasma de um passado que todo mundo preferiu esquecer. Do outro lado do salão, seu ex-marido, um magnata da tecnologia, desfilava com a nova noiva, banhado pelos flashes das câmeras, deixando ela ali, recebendo olhares de pena e ombros frios de quem nem se dava ao trabalho de cumprimentá-la. Ela era invisível. Uma ninguém. Mas o que ninguém naquele salão sabia é que um segredo guardado por 30 anos por um dos bilionários mais misteriosos do mundo estava prestes a ser revelado. E quando fosse anunciado, aquela mulher invisível que todos ignoraram se tornaria a pessoa mais poderosa daquele lugar. Fica comigo porque essa é uma história de traição, segredos e o tipo de vingança épica que a gente só vê no cinema. O ar do grande salão de baile do Museu Metropolitano de Arte tinha gosto de dinheiro. Era um sabor metálico e denso, misturado com os perfumes caros e as flores dos arranjos que provavelmente custavam mais que o valor de entrada de um apartamento. Anna Vance sentia esse gosto na língua, um sabor que já tinha conhecido bem, mas que agora parecia estranho e meio amargo. Esta era a gala anual da Fundação Estrela Guia, o evento filantrópico mais importante de Nova York. O ingresso custava $50.000, uma quantia que ela tinha pago do próprio bolso, das economias que tinha juntado com muito sacrifício. Ela não tinha vindo para ser vista. Tinha vindo porque a fundação apoiava a educação artística em comunidades carentes, uma causa que tocava fundo na sua alma. Era o que restava da estudante de História da Arte que ela tinha abandonado 20 anos atrás. Usava um vestido azul meia-noite simples, de um estilista que ninguém ali reconheceria. Era elegante, atemporal, mais importante ainda, permitia que ela se misturasse às sombras projetadas pelas exibições mais ostensivas de riqueza do salão. Suas únicas joias eram um par de brincos de pérola delicados, o último presente da mãe adotiva. Em meio a um mar de diamantes amarelo-canário cegantes e esmeraldas colombianas, ela era como um grão de poeira. E era exatamente assim que Julião queria. Ela ouviu do outro lado do salão, fazendo seu show perto de uma escultura de gelo gigante em forma de cisne. Julião Costa, seu ex-marido. O cara que ela tinha conhecido na biblioteca da faculdade quando ele era um garoto bolsista com uma mente brilhante e buracos nos sapatos. O homem que ela tinha sustentado, trabalhando em 2 empregos para que ele pudesse passar 18 horas por dia na garagem do apartamento minúsculo deles, programando o algoritmo que eventualmente se tornaria Omnicore, uma gigante da tecnologia que revolucionou a logística global. Agora ele estava com toda a cara de magnata da indústria. O smoking era sob medida, o cabelo perfeitamente penteado, e aquele sorriso que antes era genuíno e caloroso, agora era uma arma polida de carisma. No braço dele estava Isabella Sterling, a noiva. Isabella era 10 anos mais nova que Anna, uma modelo que virou influenciadora e cujo pai era dono de um império imobiliário. Estava envolvida em um vestido brilhante e praticamente transparente que parecia se manter no lugar apenas pela audácia e por cristais estrategicamente posicionados. A risada dela era alta e artificial, um som calculado para atrair todos os olhares. Anna observou, sentindo uma pontada fria e afiada atravessando seu peito. Não era amor. Esse tinha morrido uma morte lenta e dolorosa há anos atrás. Era a dor de ter sido apagada da história. A mulher que tinha revisado os planos de negócio dele, que tinha levado café para ele às 3 da manhã, que tinha vendido o anel de noivado da avó para pagar pelo primeiro servidor, essa mulher tinha sumido. No lugar dela estava esse fantasma assombrando a periferia de uma vida que ela tinha ajudado a construir. Algumas pessoas da vida antiga deles a notaram. Tinha a Margarete Dupont, de cujas festas nos Hamptons eles costumavam participar. Ela deu um sorriso apertado e cheio de pena para Anna antes de desviar o olhar, procurando alguém mais importante para conversar. Depois teve o Roberto Shane, um dos primeiros investidores da Omnicore. Ele encontrou o olhar da Anna, sua expressão tremulando com um reconhecimento breve e desconfortável antes de virar as costas e se envolver profundamente numa conversa sobre manutenção de iate. Cada olhar desviado, cada desfeita sutil era como um cortezinho de papel na alma dela. Não estavam apenas a ignorando, estavam confirmando a irrelevância dela. Ela era o primeiro rascunho descartado da história de sucesso do Julião Costa. O golpe final e esmagador veio quando ela estava indo em direção ao bar pegar um copo d'água, alguma coisa para aliviar a secura na garganta.
Julião e Isabela estavam se movendo na mesma direção, levados por uma corrente de admiradores bajuladores. Estavam tão perto que ela conseguia sentir o perfume enjoativo de rosas da Isabela. Julião, querido, disse Isabela, a voz pingando doçura artificial, alto o suficiente para o grupo ao redor ouvir. Não é aquela ali, como é mesmo o nome. Seu antigo projeto de caridade. Os olhos do Julião passaram rapidamente pela Ana. Por uma fração de segundo, ela viu alguma coisa neles, não malícia, mas um lampejo de vergonha, rapidamente extinto. Ele deu uma acenada displicente e arejada com a mão. História antiga, bela, disse ele, a voz suave e desdenhosa. Nem sequer olhou diretamente para ela. Algumas pessoas simplesmente não conseguem largar o passado. O círculo ao redor deles riu educadamente. O insulto ficou suspenso no ar, grosso e sufocante. Não era apenas uma cutucada pessoal. Era uma declaração pública. Ela não é nada. Ela está abaixo de nós. Ana sentiu o calor subir nas bochechas. O coração martelava contra as costelas como um pássaro desesperado preso numa gaiola. Ela queria encolher, desaparecer, simplesmente derreter no chão. Se afastou, a visão meio embaçada. Encontrou um cantinho quieto perto de uma tapeçaria mal iluminada e se encostou na pedra fria, respirando fundo e tremendo. Isso tinha sido um erro. Vir aqui tinha sido um erro terrível. Ela tinha pensado que era mais forte, que tinha passado do ponto em que as opiniões deles podiam machucá-la. Estava errada. Sentia tudo. A humilhação era um peso físico pressionando o peito dela, dificultando a respiração. Fechou os olhos, se forçando a ficar calma. Ela era uma sobrevivente. Tinha reconstruído a vida das cinzas do casamento. Tinha um apartamento pequeno mas aconchegante. Um trabalho como bibliotecária de pesquisa na Biblioteca Pública de Nova York que adorava, e uma sensação quieta de paz pela qual tinha lutado com unhas e dentes para conquistar. Não precisava da aprovação deles. Mas caramba, naquele momento, parada sozinha numa sala com 1000 pessoas, a dor de ser publicamente descartada pelo homem cujo império ela tinha ajudado a construir era uma ferida fresca e agonizante. Ela estava completa e totalmente sozinha. Ou pelo menos era isso que pensava. A lembrança do começo deles era como uma foto desbotada, as bordas suaves e as cores apagadas pela luz dura do presente. Tinham se conhecido numa cópia empoeirada de A Riqueza das Nações no porão da biblioteca da Universidade Columbia. Julião era pura energia nervosa e intelecto bruto, as roupas um número maior que o dele, os olhos queimando com uma ambição que ao mesmo tempo a assustava e a emocionava. Ana, estudante de História da Arte apaixonada pelo Renascimento italiano, ficou cativada pela visão dele. Ele não via apenas código, ele via o futuro. Os primeiros anos foram um furacão de sonhos compartilhados e jantares de miojo. Casaram no cartório com 2 amigos como testemunhas. O primeiro apartamento no Queens era minúsculo, a tinta descascando e os canos gemendo, mas parecia um palácio porque era deles. Enquanto Julião programava, Ana trabalhava primeiro como atendente de cafeteria, o cheiro de café queimado grudado na roupa. Depois como garçonete do turno da noite numa lanchonete, os pés doendo enquanto anotava pedidos. Cada real que ganhava ia para a conta conjunta deles, que na verdade era o fundo manter o sonho do Julião vivo. Ela era quem lidava com os senhorios, pagava as contas, lembrava de comprar comida. Era editora, estrategista, torcedora e âncora dele. Quando o primeiro investidor em potencial exigiu um protótipo funcionando que precisava de um servidor de alta capacidade que eles não tinham como pagar, ela não hesitou. Pegou a caixinha de veludo da Comoda, a que continha o anel de diamante antigo da avó adotiva, e entrou numa casa de penhores sem pensar 2 vezes. Os 5.000 reais que deram para ela pareciam 1 milhão. Naquela noite, quando o servidor funcionou, Julião a beijou, o rosto listrado de lágrimas e exaustão. Conseguimos, Ana, ele sussurrou. Você fez isso acontecer. Nunca vou esquecer. Ele esqueceu. O sucesso da Omnicore não foi uma explosão repentina, foi uma maré crescente. Primeiro veio a mudança para um apartamento melhor no Brooklyn. Depois um escritório no distrito de Flatiron. O miojo foi substituído por reservas em restaurantes caros. Ana largou os empregos por insistência do Julião para se tornar o sistema de apoio dele. Gerenciava a agenda social deles, decorava a cobertura espaçosa nova no Central Park West, planejava as festas luxuosas que eram cruciais para fazer contatos. Aprendeu a diferenciar um Bordeaux de um Burgundy, a fazer conversinha com capitalistas de risco e jornalistas de tecnologia. Interpretava o papel da esposa perfeita do magnata da tecnologia. Mas no processo, Ana Vance,
A mulher que podia passar horas debatendo o uso do chiaroscuro nas obras do Caravaggio começou a desaparecer. Os livros de história da arte juntaram poeira. As ambições próprias foram guardadas como roupas velhas que ela não tinha mais ocasião para usar. O mundo do Julião virou o mundo dela. A mudança foi sutil no início. Ele começou a ficar até tarde no escritório, não por necessidade, mas por escolha. As conversas empolgadas e colaborativas sobre a empresa foram substituídas por resumos condescendentes que ele dava para ela. É coisa complexa, Ana. Você não ia entender. Começou a viajar mais para conferências em Tóquio, Londres e Dubai. Ela era convidada, mas parecia mais uma obrigação do que vontade da companhia dela. Era um acessório, como o relógio caro dele. O dia em que o mundo dela finalmente despedaçou foi numa terça-feira em outubro. Julião tinha acabado de voltar de uma cúpula de tecnologia em Mônaco. Entrou na sala de estar minimalista branco no branco deles, aquela que ela tinha projetado meticulosamente das páginas da Arquitectural Digest, e nem sequer largou a maleta. Ana, precisamos conversar, disse ele, a voz desprovida de qualquer calor. Ela soube na hora. Era o mesmo tom que um médico usa antes de dar um diagnóstico fatal. Ele contou sobre Isabella Sterling. Tinha conhecido ela lá. Não pediu desculpas. Explicou. Disse que tinha evoluído e que a vida dele agora estava numa trajetória diferente. Usou jargão corporativo para descrever o fim do relacionamento de 20 anos deles. Preciso de uma parceira que entenda meu mundo, que se mova nele naturalmente, tinha dito, olhando não para ela, mas para o horizonte além das janelas do chão ao teto. Você foi maravilhosa, uma ótima fundação, mas o arranha-céu precisa de um tipo diferente de arquitetura agora. A crueldade da metáfora foi de tirar o fôlego. Ela era a fundação enterrada no subsolo, essencial mas invisível, enquanto Isabella seria a cobertura reluzente, visível para todos. O divórcio foi rápido e brutal. Os advogados do Julião, um time de tubarões de um escritório de Manhattan, pintaram ela como interesseira. Argumentaram que as contribuições não financeiras dela eram intangíveis e inquantificáveis. Minimizaram os sacrifícios iniciais dela, enquadrando-os como o apoio normal de uma cônjuge, não um investimento fundamental. O acordo pré-nupcial que ela tinha assinado por impulso quando eles não tinham nada era blindado. Saiu com um acordo único que, no contexto da fortuna de bilhões dele, era ridiculamente pequeno. Era o suficiente para comprar um apartamento modesto e viver com cuidado, mas foi projetado para ser um insulto. Era dinheiro de silêncio, um pacote de demissão por uma carreira de 20 anos como esposa dele. Os 2 anos desde o divórcio tinham sido um renascimento quieto e doloroso. Tinha encontrado o emprego na biblioteca, se deliciando com o silêncio e o cheiro de papel velho. Era um santuário. Se reconectou com 1 ou 2 amigos antigos da faculdade que não tinham feito parte da vida social dela e do Julião. Começou a visitar museus de novo, não como obrigação social, mas por si mesma. Estava lenta e meticulosamente reconstruindo a mulher que tinha sido antes do Julião Costa. Mas as cicatrizes permaneciam. Cicatrizes de traição, de ter se sentido pequena e burra, de ter sido tão friamente descartada. Vir à gala tinha sido um teste, uma forma de provar para si mesma que conseguia ficar na mesma sala que ele e a vida nova dele e não sentir nada. Parada no cantinho, a lembrança das palavras dele, história antiga, projeto de caridade, ecoava na mente. O teste tinha falhado. Sentia tudo. A humilhação era um peso físico pressionando o peito, dificultando a respiração. Tinha dado para ele a juventude, os sonhos e a crença inabalável. Ele tinha pego tudo, construído um império com isso, e depois a jogado fora como andaime numa construção acabada. Ana se recompôs na quietude relativa do cantinho. O murmúrio geral do salão começou a mudar. Uma mudança sutil na energia, uma convergência de atenção em direção ao grande palco na frente da sala, indicava que a programação formal da noite estava prestes a começar. As luzes da casa diminuíram, deixando apenas o brilho suave dos lustres e os holofotes focados no palco. O apresentador, um âncora de notícias conhecido, ofereceu algumas palavras de abertura polidas antes de apresentar o evento principal da noite. Não era uma apresentação nem cerimônia de premiação. Era um anúncio, um que tinha sido objeto de especulação sussurrada por semanas nas páginas do Wall Street Journal e da Forbes. O discurso principal seria feito por um representante da Fundação Thorne, o braço filantrópico do lendário, quase mítico industrial Marcus Thorne. Thorne era um nome sussurrado com um tipo de reverência geralmente reservada para figuras como Rockefeller ou Carnegie. Tinha construído seu império, as indústrias Thorne, do zero, com empreendimentos em tudo, desde tecnologia aeroespacial até pesquisa médica pioneira.
Mas o próprio Thorne era um fantasma. Nas últimas 2 décadas, tinha sido um recluso completo, gerenciando sua vasta fortuna de uma propriedade isolada e altamente fortificada no interior do estado de Nova York. Sem fotos, sem entrevistas, sem aparições públicas. Sua privacidade extrema só tinha alimentado a lenda. Agora, tinha vazado que ele estava planejando anunciar a maior doação filantrópica individual da história moderna através da fundação. A gala inteira estava zumbindo com a perspectiva do que isso poderia significar. Ana sentiu um lampejo de interesse genuíno, uma distração bem-vinda da própria miséria. Ela, como todos, estava curiosa sobre o bilionário enigmático. Um homem distinto de cabelos grisalhos com um terno perfeitamente cortado caminhou até o pódio. Tinha um ar sombrio e professoral. Uma pequena placa na estante dizia Arthur Lexington, conselheiro-geral das indústrias Thorne. Boa noite, começou Arthur, a voz calma e imponente, silenciando o último dos murmúrios da sala. Sou Arthur Lexington, e tive a honra profunda de servir como advogado pessoal e confidente do Sr. Marcus Thorne pelos últimos 40 anos. Um silêncio respeitoso caiu sobre a audiência. Este era o homem que falava pelo fantasma. O Sr. Thorne pretendia estar aqui esta noite, Arthur continuou, a voz falhando ligeiramente, para fazer este anúncio pessoalmente. Ele acreditava profundamente no trabalho da Fundação Estrela Guia. Acreditava que arte não era luxo, mas uma linguagem fundamental da alma humana. Ana acenou levemente. Não podia concordar mais. No entanto, Arthur fez uma pausa, respirando deliberadamente. É com a mais profunda tristeza pessoal que devo informá-los que Marcus Thorne faleceu pacificamente 2 dias atrás em sua casa. Tinha 85 anos. Um suspiro coletivo varreu o salão. Telefones imediatamente se acenderam enquanto as pessoas começaram a mandar mensagens sobre a notícia para o mundo exterior. Isso não era apenas fofoca da sociedade. Era um evento financeiro global. A morte de um titã como Thorne mandaria ondas de choque através dos mercados. Ana observou Julião do outro lado da sala. Viu ele se inclinar e sussurrar urgentemente para o homem ao lado, a testa franzida. Já estava calculando, estrategizando. A morte do homem era apenas um ponto de dados, uma variável numa equação de mercado. Arthur Lexington ergueu a mão, esperando a sala se acalmar. Sua morte foi mantida em privado a pedido dele, para permitir que esta noite prosseguisse conforme planejado. Era um homem que, acima de tudo, valorizava o cumprimento de compromissos, e seu ato final nesta terra foi garantir o cumprimento do plano máximo da vida dele. A intriga na sala agora era palpável. O que poderia ser tão importante? Por décadas, disse Arthur, seu olhar varrendo os rostos dos presentes, o mundo especulou sobre o que aconteceria com os bens do Sr. Thorne. As indústrias Thorne são uma das maiores corporações privadas do mundo. Sua fortuna pessoal é considerável. Considerável era eufemismo. Thorne supostamente valia mais de 50 bilhões de dólares. Todo mundo assumiu que ele deixaria seu império para um consórcio de organizações de caridade ou talvez dissolveria a empresa. Estavam errados. O Sr. Thorne acreditava em legado. Acreditava no sangue. O que o mundo nunca soube, o que ele guardou como seu segredo mais precioso e privado, era que ele tinha um filho. Outra onda de choque. Mais alta desta vez. Marcus Thorne tinha um herdeiro. Os repórteres no fundo estavam praticamente vibrando de empolgação. Esta era a história do século. Isabela estava sussurrando animadamente para Julião, os olhos arregalados. Era drama da mais alta ordem, o tipo de coisa pela qual ela vivia. Seu herdeiro, Arthur continuou, a voz crescendo com gravidade, não foi criado no colo do luxo, por razões nas quais não entrarei em detalhes aqui esta noite. Foi criado em circunstâncias humildes, sem saber de sua verdadeira paternidade pela maior parte da vida. O Sr. Thorne só se reconectou com ela nos últimos anos. Descobriu que se tratava de uma pessoa de profunda integridade, inteligência e compaixão. Uma pessoa que ele sabia com absoluta certeza que poderia administrar seu legado, não como uma fortuna a ser gasta, mas como uma ferramenta para remodelar o mundo para melhor. A tensão era insuportável. Cada pessoa naquela sala estava se inclinando para a frente, prendendo a respiração. Quem era? Era alguém que conheciam? Um filho do amor secreto que tinha se esforçado para chegar a alguma proeminência por conta própria. Arthur Lexington olhou para baixo, para o papel no pódio, embora claramente não precisasse dele. Seus olhos se ergueram e, por um momento estranho e perturbador, parecia que estava olhando diretamente para ela. É meu dever solene e minha honra distinta executar a diretriz final do último testamento de Marcus Thorne. Declaro anunciar sua única herdeira,
A nova acionista majoritária das indústrias Thorne e a nova presidente da Fundação Thorne, para quem ele deixa todo o patrimônio livre e desimpedido. Fez uma pausa, deixando o silêncio se estender até se tornar uma coisa física, um fio esticado prestes a se partir. Essa pessoa está nesta sala conosco esta noite. O salão explodiu em sussurros frenéticos abafados. Cabeças giravam, olhos vasculhavam, procuravam. Então Arthur Lexington falou o nome, um nome que naquele instante despedaçou um mundo e criou outro. Senhora Anna Vance. As duas palavras ficaram suspensas no ar, parecendo se desconectar da boca do Arthur Lexington e flutuar pelo salão como notas soltas de música. Anna Vance. Por 3 segundos completos, houve silêncio absoluto. Não uma reverência quieta, mas o silêncio morto e selado a vácuo do choque sistemático coletivo. O nome era tão inesperado, tão completamente fora de cogitação que as mentes da elite de Nova York não conseguiam processá-lo. Estavam vasculhando seus bancos de dados internos, tentando associar o nome a um rosto de importância e não encontrando nada. Anna Vance. A bibliotecária. A ex-esposa descartada. Tinha que ser um erro. Uma versão diferente de si mesma sentiu o nome como um impacto físico, um soco no externo que expulsou todo o ar dos pulmões. Não podia ser. Devia ter ouvido errado. Sua mente, já desgastada com a humilhação da noite, certamente estava pregando peças nela. Sentiu uma onda de tontura, a mão agarrando a parede fria de pedra do cantinho para se equilibrar. Então a segunda onda chegou. Compreensão, como um amanhecer lento quebrando sobre a sala. As pessoas começaram a conectar o nome ao rosto. Cabeças começaram a se virar devagar no início, depois numa cascata frenética e desesperada, todas apontando numa direção. Apontando para ela. Para a mulher no vestido azul simples, se escondendo nas sombras. O primeiro flash da câmera foi como um raio na sala escura, cegantemente branco. Foi seguido por outro e depois uma barragem percussiva implacável de flashes. Os repórteres, farejando a maior história das carreiras deles, se soltaram da área designada e se precipitaram para a frente. O som era uma cacofonia ensurdecedora de cliques, gritos e perguntas frenéticas. Senhora Vance. Anna. Aqui. É verdade. Através dos flashes piscantes, os olhos da Anna encontraram os do Julião. Ele estava parado congelado, no meio do caminho entre o assento e o corredor. O rosto era uma máscara de total descrença de queixo caído. A cor tinha sumido da pele, deixando-o num cinza espectral. O copo de vinho na mão escorregou dos dedos sem força e se estilhaçou no chão, o vinho tinto se espalhando como uma poça de sangue. Nem sequer notou. Os olhos estavam fixos nos dela. E neles, ela viu um horror nascente tão profundo que era quase cômico. Não estava apenas vendo a ex-esposa. Estava vendo um fantasma do passado transformado numa divindade financeira, um poder além da compreensão dele. Ao lado dele, a máscara perfeitamente construída de graça social da Isabela tinha desmoronado. A boca estava escancarada, os olhos arregalados com uma mistura de confusão e fúria pura. A mulher que ela tinha publicamente desdenhado como projeto de caridade era agora literalmente a mulher mais poderosa e rica do estado, se não do país. Todo o cálculo social dela, a fundação do mundo dela, tinha acabado de ser explodido em pedaços. Anna sentiu uma estranha sensação de descolamento, como se estivesse flutuando acima do próprio corpo, observando a cena se desenrolar. A humilhação, a dor, a solidão de momentos antes evaporaram, substituídas por uma onda maremoto rugindo e desorientadora de choque. Marcus Thorne. O recluso. Seu pai. Não fazia sentido. Ela era adotada. Seus pais, um professor amoroso e um bombeiro, tinham morrido num acidente de carro quando ela tinha 19 anos. Eles eram seus pais. Isso era impossível. A voz do Arthur Lexington cortou o caos. Segurança, por favor. Um time de homens grandes em ternos escuros se materializou, formando um círculo protetor ao redor do cantinho da Anna com eficiência praticada. Se moveram com a competência quieta de homens acostumados a proteger chefes de Estado. Um deles, um homem alto com o rosto calmo e marcado pelas intempéries, se inclinou e falou suavemente para ela. Senhora Vance, meu nome é David. Vamos escoltá-la daqui. Por favor, fique perto de mim. Ela só conseguiu acenar, a garganta apertada demais para falar. Arthur Lexington tinha se afastado do palco e agora estava diante dela, a expressão uma mistura de calma profissional e simpatia genuína. Anna, disse ele, a voz uma âncora firme na tempestade. Sei que isso é um choque inimaginável. Tenho tanto para explicar, mas este não é o lugar.
Acenou para o David, e a parede humana ao redor dela começou a se mover. A guiaram através da multidão frenética, uma marcha lenta e inexorável. As pessoas que a tinham desprezado apenas uma hora antes agora estavam tentando desesperadamente chamar sua atenção, os rostos torcidos em máscaras grotescas de reconhecimento bajulador. Ana, querida, eu sabia que você tinha isso em você, ela ouviu Margarete Dupont gritar. Uma jogada brilhante. Absolutamente brilhante, gritou outra pessoa. Eram como limalha de ferro, se realinhando instantaneamente a um imã novo e impossivelmente poderoso. A hipocrisia era tão flagrante, tão descarada, que era quase de tirar o fôlego. Quando passaram pela mesa do Julião, ele finalmente pareceu sair do estupor. Deu um passo à frente, a mão estendida. Ana, ele rascou, a voz rouca de descrença. O rosto era uma tempestade de confusão, arrependimento e medo desesperado. Toda a arquitetura do poder dele, sua posição naquela sala, tinha sido baseada no fato de que ele era o sucesso e ela era o fracasso. Essa narrativa tinha acabado de ser violenta e publicamente aniquilada. Ana encontrou o olhar dele. Não disse uma palavra. Não precisava. O olhar no rosto dela era uma lousa em branco, um vazio calmo, onde toda a história compartilhada deles costumava estar. Pela primeira vez, era ele quem era invisível para ela. Deixou a equipe de segurança guiá-la além dele, para fora do salão de baile e para longe da vida que tinha conhecido. Saiu da gala da Fundação Estrela Guia não como a ex-esposa esquecida, mas como uma mulher renascida numa tempestade.